Lição da Escola Sabatina, a herança dos santos. Olá, irmãos e irmãs, é muito bom estar aqui para juntos compartilharmos um pouquinho de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. A herança dos santos, a herança dos fiéis. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós ganhamos o direito de sermos reconhecidos filhos e filhas de Deus. Nós passamos a ter direito, como herdeiros de Deus, da sua graça, né? E passamos a ter direito à salvação, à vida eterna, porque nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e rejeitamos a vida deste mundo, os prazeres desse mundo, a vida de pecado. E quando nós, então, alcançamos essa graça em Cristo Jesus, nós passamos a ter direitos como filhos de Deus, né? Direito a um novo céu, um novo lar, uma nova terra. Deus tem preparado muitas bênçãos, muitas coisas para os salvos, para os fiéis. Coisas que são impossíveis de detalharmos aqui nesse mundo. Coisas que são impossíveis de descrevermos com a nossa mente que é finita. Mas Deus tem preparado coisas magníficas para mim, para você. Deus tem preparado para os fiéis coisas que nós não temos palavras para descrever. Nós não vamos hoje, então, nos entregar a Deus? Nós preferimos, então, ficar num mundo de dor, de tristeza, de morte, de decepção? Deus, ele fez tudo por cada ser humano. Deus não economizou, ele deu o melhor do céu. Entregou a cada um de nós o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer por cada um de nós. E o que nós podemos fazer? Nos entregar a esse amor, né? A nossa reação é nos entregar a Cristo. É o desejo de Deus passar toda a eternidade com os fiéis. É o desejo de Deus que possamos estar para sempre com o nosso Salvador na sua presença, louvando o seu nome, num lugar onde não há mais dor, nem tristeza, nem morte. Assim, é o desejo de Deus que cada um de nós recebamos, então, a nossa herança, a herança dos salvos, né? A vida eterna e as bênçãos dessa salvação em Cristo Jesus. Que esta lição possa trazer esperança ao seu coração. O primeiro tópico vem nos falando o estado original. A letra A. O que Deus preparou para a obra coroadora da criação e por quê? Gênesis 1, verso 1, Isaías 45, 18, Isaías 43, 18. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei, sim, eu os fiz. Então Deus criou o ser humano como obra coroadora, né? Como obra coroadora da criação. Deus criou o ser humano, fechou, né, a obra da criação com chave de ouro ao criar o ser humano. Homem e depois a mulher, né? Então Deus formou ali o casal, o ser humano. Criou o ser humano à sua própria imagem. E ali deu alegria, ali deu vida eterna, ali deu as condições favoráveis para que o casal pudesse se desenvolver, trabalho, mordomos do Senhor, cuidando daquele precioso jardim, o jardim do Éden. E Deus criou o ser humano, então, para a sua própria glória. Por que Deus criou o ser humano? Para a sua própria glória. Deus nos fez para sermos representantes do seu caráter, através das nossas obras, através da vida que o ser humano vivesse. Deus o fez para que ele revelasse a glória de Deus na sua vida. Irmãos, nós só encontramos sentidos na nossa vida quando nós entendemos que nós somos criados para a glória de Deus, para praticarmos as boas obras que refletem a glória de Deus na nossa vida, né? Então nós vemos aqui que acima de todas as ordens Deus criou o ser humano. Diz o Espírito de profecia,
acima de todas as ordens inferiores de seres, Deus designou que o ser humano, a obra coroadora da criação, expressasse o pensamento divino e revelasse a glória do Senhor. Então Deus criou todo o universo, criou a terra, os animais, as plantas e criou o ser humano como obra coroadora da criação. E deu-lhe o poder de ser representante de Deus aqui na terra e que sua vida expressasse glória ao Salvador, louvor ao Salvador, honra e glória a Deus, né? Mas nós podemos ver que nem tudo foi mil maravilhas, porque Satanás, né, sentiu ciúme do ser humano, sentiu ciúme do próprio Cristo. E ele tentou ao casal, a letra B, descreva as consequências da rebelião contra o propósito original de Deus. Então Deus criou tudo perfeito, mas Satanás, ele então veio a essa terra e tentou ao ser humano, né? Era o objetivo de Satanás quebrar o relacionamento entre o ser humano e Deus, quebrar o relacionamento que era perfeito entre Adão e Deus, Eva e Deus. E ao quebrar o seu relacionamento com Deus, o ser humano aceitou as influências de Satanás, né? Desobedeceu à vontade de Deus, aos preceitos divinos da sua lei. E ao quebrar o seu relacionamento com Deus, a consequência por meio do pecado foi a morte. A morte que não existia nesse mundo. A morte passou a existir após a rebelião do ser humano, né? Quebrando o propósito original de Deus. O ser humano então sofreu as consequências, a morte, a dor, o sofrimento, decepções, tristezas, prantos, né? Comeram do fruto proibido por Deus. E você pode ler em Gênesis 3, de 9 a 14, Gênesis 2 e 17, Romanos 6 e 23. Então Deus tinha falado para o ser humano não comer da árvore, né, que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores eles poderiam comer, mas ali estava o teste de fidelidade. E o ser humano não foi fiel ao Senhor, e por causa disso sofreram a consequência da morte. A morte entrou nesse mundo porque o salário do pecado é a morte, né? O homem foi feito para viver eternamente. Mas devido à sua infidelidade, devido à sua rebelião, rebelar-se, né? Dar ouvidos à voz de Satanás e desobedecer à vontade divina. Então, o homem teve que passar pela triste experiência da morte. Mas por que o ser humano não morreu imediatamente? A letra C. Porque o ser humano continuou vivendo após ter pecado. O que o plano da redenção envolveu? Lucas 19 e 10, Apocalipse 3, 13 e 8, Miqueias 4, verso 8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, nós encontramos em Apocalipse 3, verso 8, falando sobre o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que esse cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, Deus na sua infinita misericórdia, Deus vendo a possibilidade de um homem no futuro cair, né, transgredir a sua lei, Deus fez o plano de resgate já antes da criação. Desde a fundação do mundo esse plano já existia. Isso pela misericórdia de Deus. Então Deus prevendo que era possível que o homem caísse no pecado. Então Deus já havia preparado o plano de resgate, o plano de redenção, o plano da salvação, o plano de resgate para o homem. Por isso o ser humano continuou a viver, mesmo porque, né, instantaneamente deveria morrer. Mas Deus, pela sua misericórdia, organizou o plano, né, da salvação, e nesse plano o homem ainda viveria, teria tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, do seu pecado. Isso foi pela misericórdia divina, então, o plano da salvação, onde Cristo Jesus, o Filho de Deus, o agente executivo da criação, ele viria ao mundo dar a sua própria vida para morrer em favor dos pecadores, para morrer, para redimir os pecadores da sua vida de pecado, para dar salvação àqueles que nele crescem, né? Então, o plano da salvação existente desde antes da criação, desde os tempos eternos, foi feito para redimir os pecadores,
dar uma nova chance de vida a todos aqueles que acreditassem, que crescem, tivessem fé, que tenham fé, né, em Cristo Jesus. Todos esses podem alcançar vitória em decorrência do plano da salvação. Cristo já era o Redentor antes e continuou sendo após a encarnação. Assim que o pecado ocorreu, surgiu um Salvador. O segundo tópico, o terceiro céu. Quantos céus existem? 2 Coríntios 12, verso 2. Descreva o primeiro céu. Gênesis 1, 6 a 8, Gênesis 6 e 7. Então existem 3 céus, né? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, segundo a palavra de Deus. Na criação, Deus organizou dessa forma, né? E o primeiro céu é esse céu que nós vemos, o céu atmosférico. O céu que circunda a atmosfera terrestre, né? Onde estão as aves, que nossos olhos conseguem ver. Então este é o primeiro céu. Nós podemos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, de 6 a 8. E Deus disse: haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o dia segundo. Gênesis 6, verso 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Então nós vemos aqui, primeiro céu, o céu atmosférico, né? Que está circundando a atmosfera terrestre. A letra B. O que o segundo céu contém? O segundo céu. Nós podemos ver também lá na primeira pergunta, né? A referência que o apóstolo Paulo fez ao terceiro céu. Fui arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, verso 2, a última parte. Então, o apóstolo Paulo foi arrebatado em visão ao terceiro céu. Na Bíblia nós temos a descrição dos outros céus, né? A letra B, 2b. O que o segundo céu contém? Gênesis 15, verso 5, Salmos 8, verso 3, Deuteronômio 4, 19. Depois, com mais tempo, você pode ler em casa também. Salmos 8, verso 3 diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Deuteronômio 4, 19. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas do exército dos céus, e sejas impelido a inclinares diante deles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então, o segundo céu, ele está fora da atmosfera terrestre, né? Ele já está num outro plano, já está no espaço sideral. O segundo céu é onde ficam as estrelas, os astros, né, celestes, as estrelas, o sistema solar, a lua. Nós vemos aqui a descrição aqui na Bíblia. E nós vamos poder ver aqui na terceira pergunta, para qual lugar Deus está encaminhando o seu povo e quem mora lá. Então vimos o primeiro céu, a atmosfera terrestre, que está aqui aos nossos olhos, né? Onde as aves estão a passar, estão a voar. O segundo céu, onde tem os astros, né? Sol, luas, estrelas, os asteroides e tudo nesse sentido. E agora o terceiro céu. Vamos ver 2 Coríntios 12, verso 2 e 4, Apocalipse 2, verso 7, Apocalipse 2, 22, 1 e 2, 1 Reis 8 e 30. Para qual lugar Deus está encaminhando o seu povo? O apóstolo Paulo nos fala de uma experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então o apóstolo Paulo foi arrebatado em visão ao terceiro céu, lugar. O terceiro céu é o lugar onde Deus tem o seu trono estabelecido. O terceiro céu é onde Deus, né, juntamente com as hostes celestiais, os seus anjos,
ele tem seu trono estabelecido ali. É onde Deus mora, né? Com suas hostes celestiais. Esse é o terceiro céu. Nós podemos ler em 1 Reis 8:30. É lá onde Deus ouve as nossas súplicas, né? Ouve, pois, a súplica do teu povo e do teu povo de Israel, do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Então nós vemos aqui, né? Deus mora no terceiro céu e ele tem preparado este lugar, né? Para levar também os redimidos para estarem ali com ele durante 1000 anos, também para realizar aquela obra do julgamento dos ímpios, né? E hoje, Cristo está no terceiro céu. 2, letra B. D, letra D. Que obra Jesus está fazendo no céu? Hebreus 8, verso 1, 9 e 27. Hebreus 8, verso 1, Hebreus 9, 27, 1 Timóteo 2 e 5. Cristo hoje está no céu, no terceiro céu, realizando a obra de intercessão em favor de cada ser humano, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então Cristo hoje está no céu, fazendo o trabalho de mediação, o trabalho de intercessão, realizando a obra em favor de cada um de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele apresenta diante de Deus os seus próprios méritos em favor de cada ser humano, em favor de cada ser humano arrependido dos seus pecados, em favor de cada ser humano que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo é o nosso advogado no céu. E hoje ele realiza esse trabalho, né, de intercessão por cada um de nós. Devemos, então, enquanto há a graça, enquanto a porta da graça está aberta, nos achegar a Cristo com arrependimento da nossa vida de pecado, e ele fará esse trabalho em favor de cada um de nós, para perdão dos nossos pecados. A intercessão de Cristo em favor dos humanos no santuário celestial é tão essencial para o plano da salvação quanto foi a sua morte na cruz. A intercessão de Cristo em nosso favor consiste em apresentar os próprios méritos divinos na oferta de si mesmo ao Pai como substituto e fiador, pois subiu ao alto para fazer a expiação por nossas transgressões. O terceiro tópico vem nos falando a nova terra. A letra A. Jesus nos prometeu um lugar real. Para onde iremos se ele nos considerar fiéis? João 14, de 1 a 3. Mateus 5, verso 12. Então temos aquela promessa, né, que Deus fez aos seus apóstolos, e essa promessa reverbera por todas as eras e chega até nós. Cristo levará desse mundo de pecado, de miséria, os seus fiéis. Né? Todos os fiéis que obedeceram a sua palavra estarão junto com ele para sempre, num lugar, né, onde não há dor, no novo céu, na nova terra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Cristo prometeu um lugar real para cada um de nós, né? E os fiéis viverão com Cristo no céu, numa nova terra também, eternamente. A letra B. O que produz a maior alegria da vida e qual era a esperança dos nossos antepassados fiéis? Lucas 10, verso 20, Hebreus 11, 13 a 16. O que produz a maior alegria da vida? Lucas 10, verso 20. Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, irmãos, a nossa maior alegria,
O maior contentamento deve ser de encontrar o nosso nome escrito no livro dos fiéis, perdão, no livro da vida. Ter o nosso nome escrito no livro da vida deve ser a nossa maior alegria, né? Vivermos uma vida justa diante de Deus, sermos chamados de homens e mulheres fiéis ao Senhor. E ao final, termos nosso nome escrito no livro da vida, por mais que tenhamos caído algumas vezes, perdão, por mais que tenhamos pecado, mas nós podemos ter, né, uma alegria de ser achados fiéis, escrito no nosso nome no livro da vida, e ao lado do nosso nome escrito a palavra perdoado. Pecamos, podemos ter caído, mas nos arrependemos, mudamos de vida. E ao lado do nosso nome vai estar escrito perdoado. Essa deve ser a nossa maior alegria, poder ser achado com o nosso nome escrito no livro da vida. E a esperança dos homens e mulheres do passado era essa mesma esperança, a esperança de um dia encontrar Jesus, que Jesus viria nas nuvens dos céus. Morreram nessa esperança, né? Os homens e mulheres do passado, que Cristo voltaria, né? A esperança deles era também ter o seu nome escrito no livro da vida. A esperança de ser, então, herdeiros com Cristo na volta do Senhor. Essa era a esperança dos homens do passado, e essa também deve ser a nossa esperança, a esperança que renova a nossa fé a cada dia. A letra C. Quanto tempo passaremos na nova terra? Mateus 5, verso 5, Romanos 4 e 13. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Romanos 4,13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então nós vemos aqui, irmãos, que os fiéis herdarão a terra. Os fiéis viverão com o Senhor para todo sempre. Herdeiros do Senhor, né? Herdarão todas as bênçãos do Senhor, inclusive um novo céu, uma nova terra, e viverão por toda a eternidade. Os mansos herdarão a terra. Pode parecer tardar, mas no tempo marcado certamente virá e não tardará. Abacuque 2, verso 3. A dádiva que o Senhor concedeu a Abraão e a sua semente incluía não apenas a terra de Canaã, mas todo o planeta. Então nós vemos aqui, irmãos, que a promessa dada a Abraão não incluía apenas a salvação da sua família naquele tempo, na terra de Canaã, mas incluía a salvação do seu povo no geral, né? Então os mansos, os fiéis, os obedientes herdaram a terra e viverão com o Senhor por toda a eternidade. Quarto tópico, um lugar feliz. A letra A, porque Jesus não veio para nos salvar em nossos pecados, mas dos nossos pecados. Mateus 1, 21, Apocalipse 21, 27, Apocalipse 22, 14. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, todo que vive no pecado não poderá herdar o reino dos céus. Todo que vive no pecado habitual, que não venceu o pecado em Cristo Jesus, né? Porque não aceitou a Cristo, não poderá herdar as mansões celestiais, porque Cristo não veio nos salvar nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. Jesus quer nos tirar dessa vida de pecado, né? Cristo veio para nos salvar, nos tirar da vida de pecado. Isso que nós devemos entender. Então, nenhum pecador habitual, nenhum que não tenha se esforçado, né? Que não se esforçou para abandonar a vida de pecado, não entrará no reino dos céus, né? Nas mansões celestiais. Então, precisamos hoje nos apegar a Cristo. Com o seu poder nós podemos vencer a vida de pecado habitual. Com ele nós encontraremos forças para vencermos o pecado e o maligno. E assim nós alcançaremos então o favor de Deus, alcançaremos a herança dos santos em nossa vida, alcançaremos a herança dos fiéis, seremos salvos em Cristo Jesus. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes,
no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Então, todos aqueles que abandonam a sua vida de pecado, né, lavam as suas vestes contaminadas pelo pecado no sangue do Cordeiro. Esses terão direito a entrar na cidade do Senhor, pelas portas. Diz o Espírito de profecia, Jesus veio a este mundo para salvar seu povo dos próprios pecados. Ele não nos salvará em nossos pecados, pois não é ministro do pecado. Devemos atender à atração divina de Cristo, arrepender-nos dos nossos pecados e nos unir a Cristo do mesmo modo que o ramo se une à videira. Jesus diz, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então, irmãos, por mais que tenhamos caído no pecado, né, Deus ainda nos oferece essa oportunidade. Se nos voltarmos para Ele, Ele pode transformar a nossa vida, pode nos dar o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro perdão, quando nós deixamos Cristo atrair a nossa vida para si. A letra B. Que tipo de experiência podemos esperar nesse lugar? Isaías 33, 24, Isaías 35, de 1 a 10, Apocalipse 21, verso 4, Apocalipse 22, verso 3. Que tipo de experiência podemos esperar nesse lugar? Irmãos, os fiéis terão uma experiência eterna, experiência de eterna felicidade, né? Nós podemos ver aqui nos textos, né? Então, se abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão, uma vida, né, sem dor, sem tristeza, sem decepções, sem pandemias, sem doenças, sem epidemias. Os surdos voltarão a ouvir, os cegos verão, os paralíticos serão transformados, né? Poderão andar. Os animais habitarão em perfeita harmonia com os seres humanos e com os outros animais. Então nós vemos aqui só bênçãos, né, irmão? Experiência eterna de bênção, né? Só a paz e só o amor na presença do Senhor. Nunca mais a morte, nunca mais a dor, nunca mais a lágrima de sofrimento. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 22, verso 3. Não haverá maldição nenhuma, já não haverá. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Então aqui estamos vendo as bênçãos daqueles que foram fiéis ao Senhor, né? Por toda a eternidade terão essa experiência maravilhosa. Todas as tribulações e conflitos estão próximos do fim. Cânticos de vitória enchem todo o céu, enquanto os redimidos rodeiam o trono de Deus. O quinto tópico vem nos falando preparação. É possível descrever o terceiro céu em nossa linguagem humana? 1 Coríntios 2, verso 9. Irmãos, com a nossa mente finita, nós não podemos, de forma real, descrever, né, de forma fiel o lugar de habitação futura dos fiéis, dos santos. Nós temos um pequeno vislumbre, uma pequena noção pelo que está relatado na palavra do Senhor, né? Do lugar que Cristo preparou para os fiéis, lugar que Cristo preparou, né, para os redimidos. Então, na nossa mente nem passa realmente tudo que Deus vai fazer, né? É tudo maravilhoso, é bênçãos e mais bênçãos, né? Mas nós temos uma pequena noção. Na nossa mente nós não temos toda a dimensão do que realmente Deus tem preparado para cada um de nós, para os fiéis, né? Para aqueles que realmente forem fiéis. Então, nós somos incapazes de compreender e entender o que Deus realmente tem preparado, mas são bênçãos de Deus para todos aqueles que alcançarem, né, a salvação em Cristo Jesus por meio de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que são fiéis alcançarão a misericórdia de Deus na salvação, alcançarão essas bênçãos, né? Então nós temos aqui nesse mundo um pouquinho da noção, mas nós não sabemos totalmente que Deus tem reservado e preparado para os fiéis. 1 Coríntios 2, verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração de homens,
são as que Deus preparou para os que o amam. Diz o livro Patriarcas e Profetas, página 602. Mesmo nesta vida, podemos vislumbrar a presença de Deus e desfrutar da alegria da comunhão com o céu. Mas só no futuro alcançaremos a plenitude dessa alegria e dessa bênção. Hoje nós podemos desfrutar um pouquinho da presença de Deus, né? Conosco, nos dando alegria, nos dando força para lutarmos, né? Mas só alcançaremos então a plenitude do conhecimento da bênção de que é estar na eternidade, né? No futuro. Somente a eternidade pode revelar o destino glorioso que o ser humano, restaurado à imagem de Deus, pode alcançar. A letra B. Porque Deus nos deu a chance de conhecer esses maravilhosos detalhes acerca do céu? João 3, 16 e 17, Mateus 6, 19 a 21. Então, irmãos, Deus nos deu detalhes e nos deu essa oportunidade de conhecermos um pouquinho dos detalhes, né? Da sua grande salvação, da sua graça em favor do ser humano caído. Então Deus nos deu essa chance de conhecer um pouquinho sobre o céu para nos dar esperança. Vivemos num mundo de dificuldades, né? Onde a desesperança domina, mas Deus, por sua graça, Ele nos dá esperança em Cristo Jesus, Ele nos dá esses detalhes para nos alegrar nessa vida de dificuldades que muitas vezes temos passado, né? Ele nos dá essa chance para termos um pouco da noção do que é estar com Deus na eternidade, né? Para termos a noção do pouco do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus nos dá a oportunidade e nos dá os detalhes, né? Para que tenhamos esperança, não vivamos, né, com tristeza, mesmo em meio às dificuldades, tenhamos a esperança de que um dia seremos salvos, né? Ele nos dá essa esperança, ele nos impulsiona a vivermos essa esperança todos os dias, né, de salvação. É o desejo de Deus que alcancemos a salvação em Cristo Jesus, e a cada dia ele nos impulsiona com as suas promessas e nos dá esperança com a sua palavra, né? Então ele toca o nosso coração para que hoje nós possamos fazer então uma decisão, que é de estar ao lado de Cristo. E a pergunta para nós hoje, onde está o nosso coração, irmãos? Está no céu? Está nas coisas eternas? Ou está aqui nesse mundo preso ao pecado, às concupiscências da carne? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração revelará onde estará o nosso tesouro. Revelará o nosso futuro. Onde está o nosso coração mostrará o futuro, né, onde nós iremos morar. Diz assim Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Querido amigo, querido irmão, onde está o nosso coração? Deve estar em íntima comunhão com Cristo Jesus, no trono da graça, né? Ali nós alcançamos misericórdia, paz, perdão e futuramente a salvação completa em Cristo Jesus. Cristo se deleita em tomar material aparentemente imprestável, aqueles que Satanás degradou e por meio de quem ele operou para torná-los súditos da sua graça. Então Deus quer fazer uma transformação total, né? Aquilo que era imprestável, nós, na condição de pecadores, né, Deus quer transformar, Jesus quer transformar em súditos da sua graça, herdeiros com ele na sua glória. Ele se alegra em livrá-los do sofrimento e da ira que cairá sobre o desobediente. Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça de Jesus esteja em nosso coração, para que possamos compreender essa importante palavra, essa importante verdade. Que possamos ter a nossa mente firmada no trono da graça. Que Deus esteja conosco.